pouquinho sobre o que é uma extensão universitária e como que esse aluno entraria e qual seria a vantagem desse aluno de participar de projetos de extensão universitária durante a sua graduação? Sim, então a extensão, ela foi a partir de determinações, né, resolução, decretos que surgem do Ministério da Educação. O Conselho Nacional de Educação organiza então essas ideias e encaminha para as universidades. Todas as universidades, as instituições de ensino superior hoje precisam adequar seus currículos para atender uma carga horária específica de extensão dentro de cada curso. E essa carga horária é de 10% de cada curso, né? Então, por exemplo, o curso de farmácia tem 4.160 horas. E a extensão, então, vai computar, a partir, né, de 2023, vai computar 10% disso, 416 horas. Então, nós organizamos essa extensão dentro do curso para saber como agir. Então, o que é uma extensão, como ela deve ser realizada. A extensão é quando o nosso aluno, nosso professor, sai da universidade para atuar na comunidade. Então, esse atuar na comunidade, nós entendemos como uma devolução para a sociedade daquilo que a sociedade nos fomenta. Né? Então, nós sabemos, é conhecido que as universidades públicas, elas são fomentadas pelos impostos, pela população. Então, essa extensão, ela obrigatoriamente tem que acontecer entendendo como uma devolutiva para a sociedade. Então, são projetos que envolvem as pessoas e que levam inovações, que tentam sanar problemas ali da sociedade que você está inserido. Então, ela precisa partir de uma necessidade, né, da sociedade, da comunidade que você está, para que a gente possa desenvolver uma ação e então executar essa ação na comunidade. Então, hoje, a partir de quem ingressar em 2023/1, já acaba ingressando nos cursos, independente se for farmácia ou outro, né? Já com essa missão de precisar fazer mais projetos de extensão. Então, hoje o curso de farmácia já tem se organizado bem, justamente para ter mais projetos de extensão, né, visando esse atendimento da comunidade, vinculados ao profissional farmacêutico, à área da saúde, né? Então, nós temos aí muitas ideias boas já para desenvolver no curso. Tá, mas legal, mas você falou algo muito, talvez, técnico demais, que a gente, talvez, quem está vendo não entendeu. Então, o que é uma extensão universitária? Você poderia, assim, por exemplo, dar um exemplo de alguns projetos de Sim. extensão ou programas de extensão que o FMT desenvolve para entender mais ou menos o que é esse funcionamento, como esse projeto atua? Sim, então nós temos projetos que são hoje maiores, que talvez chamem mais a atenção da população. Vou dar um exemplo aqui, o projeto Olho no Futuro, que é um projeto que é investigado, então, o problema, né, faça um teste de acuidade visual nas crianças de primeira série, primeiro ano do ensino fundamental, para ver se elas têm algum problema, para que depois elas possam passar pelos médicos, no caso os médicos professores da UFMT, e então receberem gratuitamente um óculos. Então isso já vem acontecendo há 7 anos, né? Desde o início agora, se eu não me engano, agora foi o 8º ano desse projeto. Um outro projeto grande, o Mexa-se, né, que as pessoas participam, é uma corrida de 5 quilômetros, organizado tanto pela UFMT quanto pelo Rotary Clube de Sinop, né, em parceria. E também temos projetos, por exemplo, da farmácia. Eu tenho um projeto que está sob a minha coordenação, que acontece lá na farmácia regional da Avenida André Maggi. Nós temos uma sala lá e nós recebemos os pacientes que vêm ali, tanto da farmácia regional, vêm dos bairros ali em volta daquela farmácia, e também pacientes que saem da unidade de pronto atendimento, né, a UPA, para receber seu medicamento ali. Nós abordamos essas pessoas, aqueles que fazem a aferição da pressão arterial conosco e o teste de glicemia e que têm algum desconforto, que usam algum medicamento que é de uso contínuo, a gente já aproveita essa pessoa para ter uma orientação diferente, para seguir um roteiro de orientação, um roteiro de cuidado, justamente para ajudar a pessoa a ter um controle melhor e maior da sua saúde.
né? Então, nós temos todo um roteiro de atuação que é propício, que é vinculado a um consultório farmacêutico, que chama assim mesmo, tá? Pode causar estranheza em algumas pessoas, mas é consultório farmacêutico mesmo. E nós não trocamos medicamento de ninguém, nós só orientamos o melhor uso daqueles medicamentos que já estão prescritos. E isso é importante que as pessoas saibam, porque em 2013 teve uma resolução do Conselho Federal de Farmácia autorizando o farmacêutico a fazer prescrição. Essa prescrição que o farmacêutico pode fazer são de medicamentos que nós chamamos de isentos de prescrição. Como assim? Como se ele é isento, né? E a gente vai prescrever. Então, imagine você lá numa drogaria, tem os medicamentos que tem aquela tarja, certo? Tem a tarja preta ou a tarja vermelha e lá está escrito assim, ó, venda sobre prescrição médica. Alguns têm venda sobre prescrição médica com retenção de receita. Esses medicamentos são exclusivamente prescrições de odontólogos ou então médicos. Pois bem, o que o farmacêutico prescreve? Aqueles que não têm a tarja, por exemplo, um paracetamol, uma dipirona, um ibuprofeno, dependendo da concentração, outro anti-inflamatório que não exija essa prescrição, que não tenha nenhuma tarja ali. Esses medicamentos são chamados de isentos de prescrição, ou então popularmente chamados de venda livre. Então esses o farmacêutico pode prescrever. Qual é a diferença se eu vou lá e compro mesmo assim? A diferença é que, para que você não vá lá comprar aleatoriamente, que você vá comprar, mas que tenha a orientação do farmacêutico para que você não faça essa automedicação descontrolada, né, que pode te causar um mal, sim. Como a gente comentou já, que até produto natural pode fazer mal. Imagina um medicamento que tem ali sua substância única, específica, em maior concentração, também pode causar um mal. E às vezes você vai buscar uma medicação para um problema que você acha que tem, porém você não tem problema para aquele medicamento. Então, sim, a gente precisa da orientação do farmacêutico, não só nos receituários, né? Mas sim nos medicamentos que você vai atrás pela indicação de alguém, tá bom? Falamos de problemas de saúde autolimitados e que a cada ano que passa a gente tem evolução nisso. Então, de que forma? Com publicação de materiais que orienta ainda mais o farmacêutico a atuar nesses problemas autolimitados. Então, por exemplo, uma criança que está com um piolho, você leva na farmácia primeiro, ou você leva direto para o médico? Então, a maioria leva direto na farmácia. E dali da farmácia parte, então, a farmacoterapia, né? O que você pode usar? Por que você pode usar isso? Então, já tivemos casos de intoxicação de crianças pelo uso do shampoo, né, para o piolho. Então, às vezes foi uma quantidade exagerada, então precisa de um farmacêutico para orientar a quantidade, dosagem. Problemas de saúde autolimitados, como uma tosse, o começo de uma tosse. Nossa, mas precisa marcar consulta com o médico? Sim, precisa. Mas enquanto isso, na primeira semana ou no máximo nas 2 primeiras semanas, você pode sim ter orientação de um farmacêutico para amenizar os sintomas. Então, nós não fazemos diagnóstico de doença, mas nós podemos ajudar em amenizar os sintomas. É um caso de diarreia. Até você conseguir ser consultado, a diarreia está acontecendo. Então, o que você pode fazer? Qual é a conduta? Então, nós atuamos nesses casos também. Que legal, não sabia. E farmácia de manipulação? Como é que é? O que é? Como é que funciona? Farmácia de manipulação, eu digo assim que hoje ela está resgatando as suas forças, né? Porque passou por um período assim muito do industrializado e a farmácia de manipulação acabou perdendo um pouco de força. Mas hoje já está mais estruturada e atua muito, muito na área de cosmético, atua bastante também na área da homeopatia, que é uma outra área da farmácia, né? E na manipulação de produtos que às vezes nós não encontramos no mercado. Então, por exemplo, e que tem que ser específico, tem que ser direcionado para um paciente. Então, é o caso de um paciente idoso que está fazendo hemodiálise.
é um paciente que precisa de doses diferentes de um determinado medicamento. Então, essas doses podem ser programadas, né, através da manipulação de um fármaco. Isso é fantástico. Temos também exemplos de medicamentos para criança que a criança não consegue tomar. Então, o que faz? Manda manipular num formato de bala. Então, hoje é possível. Hoje tem várias formas farmacêuticas, né? Uma bala, um pirulito, goma. Tem muito medicamento que é incorporado numa goma para facilitar a ingestão. Então, é uma área de criação, assim, de produção que é fantástica. E tem a parte de controle de qualidade. Sim. Então, muitos farmacêuticos se realizam na farmácia de manipulação.